Bom, Maiara, Norma, vocês estarem conosco nessa noite. Vamos lá, irmãos. Então, a Thelma, a irmã Thelma, está agradecendo a Deus pelo aniversário da Elma. Ela está parabenizando. Parabéns, irmã Elma, pelo seu aniversário nesse dia. Está agradecendo a Deus pelo aniversário da Elma nesse dia. Parabéns, irmã Elma. Deus abençoe a sua vida. Feliz aniversário, tá bom? A irmã Juraciara pede pela sua família, não é? Pede também pelas igrejas do Brasil. Vamos orar pelas igrejas do Brasil, né? Nesse momento de luta. Irmã Denise Figueiredo, Deus abençoe minha irmã. É bom ter a irmã e a família conosco também nessa noite. Muito bem-vinda. Bom ter a sua família participando desse culto de oração conosco. André Nascimento, boa noite, André. A paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindo a esse culto. Vamos lá, queridos. A Lúcia Bento está agradecendo a Deus por estarmos juntos na fé, né? E a Lúcia está tentando voltar para o Brasil. A sua passagem está marcada para agosto, depois de muitas oportunidades, essa passagem foi adiada, né, para agosto. Que bom. Irmã Elma, aniversariante da noite. Boa noite, irmã Elma. Parabéns pelo seu aniversário, viu? Parabéns. Rogério Moreira agradece, não é? Pela sua família. Rogério Moreira e Thelma. Nélio, meu querido irmão Nélio, que já participou conosco numa das lives cantando. Boa noite. Deus abençoe, irmão Nélio, abençoe o irmão e a sua família. Então, queridos, vamos lá. A Lidiane pede para orarmos por Dona Ieda. Dona Ieda é a mãe da Kátia, né? Kátia é a nossa amiga, irmã em Cristo, que de vez em quando vem aqui nos ajudar. A mãe da Kátia foi internada hoje, não é? E ela está pedindo que a igreja interceda por ela. A Liliane também pede para que Deus prepare o momento para o retorno das atividades presenciais das igrejas do Senhor Jesus, né? Para que Deus esteja no comando de tudo isso. Vamos lá. Vamos lá, então, queridos, vamos falar com Deus agora. Nós vamos falar com Deus. Onde você estiver, feche seus olhos agora. Vamos falar com o Senhor. Vamos falar com Deus. Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade tão preciosa, quando estamos na tua presença. Queremos, Senhor Deus, dizer que o Senhor é o nosso Deus, e além do Senhor não temos outro. Agradecemos, Senhor Deus, porque o irmão Eliezer está diante do Senhor, no teu altar. Agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem proporcionado a ele. E ele pede também, Senhor Deus, por sua família, ele pede sabedoria, ele pede pelas famílias da igreja, ele pede pela Igreja Batista do Jockey Clube. Obrigado, Pai, pelas bênçãos concedidas sobre a vida do irmão Eliezer. Atende, Senhor Deus, os pedidos também do teu servo. Pai, a Thelma está agradecendo ao Senhor pela vida da Elma, por mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe a vida da nossa irmã nova convertida, a irmã Elma, que está sendo preparada, Senhor Deus, para o batismo. Que o Senhor a abençoe e fortaleça a sua caminhada, Pai. Obrigado pela vida da Elma e abençoe, Pai, a Elma, em nome de Jesus. A Juraciara pede, Senhor Deus, pela sua família, pede pelas igrejas do Brasil. Abençoa, Senhor Deus, a família da irmã Juraciara. Abençoa as tuas igrejas espalhadas por todo o Brasil, Pai. A Liliane pede, Senhor Deus, para que oremos por Dona Ieda, mãe da Kátia, Pai. Abençoa a Dona Ieda, para que ela consiga aquela vaga no CTI, ó, Pai, da qual ela está necessitada e até agora, Senhor Deus, não conseguiu. Mas que o Senhor abra essa possibilidade para ela e cuide dela através dos médicos, em nome de Jesus. A Eliane também, Pai, suplica que o Senhor prepare o melhor momento para o retorno das atividades da igreja no Brasil, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos e queremos colocar todas essas necessidades diante da tua presença. Pai, abençoe cada pessoa que está em contato conosco através dessa live.
cada pessoa que está adorando o Senhor, Senhor Deus, que o Senhor esteja alcançando cada lar, cada família, e, ó Pai, também esteja atendendo às necessidades de cada pessoa, Senhor Deus, presente conosco nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Querido, vamos lá. O Eliezer está parabenizando a irmã Elma, não é? Então, vamos lá. Nélio, mais uma vez, boa noite, querido. Abra sua Bíblia em João 4, versículos de 46 a 54. João 4, versículos de 46 a 54. Não sei o que é. Abra sua Bíblia em João 4, versículo de 46 a 54. Vamos lá? Estou aguardando você abrir em João 4, de 46 a 54. Vamos lá? João, capítulo 4, versículo de 46 a 54. Vamos ler a palavra. Como eu lhe disse, a gente vai refletir a respeito do tema milagres experimentados pela fé. João 4, de 46 a 54. A palavra de Deus diz o seguinte, João 4, versículos de 46 a 54. Diz assim, versículo 46. Mais uma vez ele, Jesus, visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. 48. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Quero destacar esse versículo 50, que é essa parte. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Versículo 51. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. 52. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Versículo 54. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por nós estarmos aqui na tua presença. Nós queremos pedir nessa hora que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Nós te amamos e não queremos outra coisa senão que o teu nome seja exaltado, que vidas sejam encorajadas, que vidas sejam despertadas na sua fé. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Então vamos lá, querido. Milagres experimentados pela fé na palavra.
Quando Deus quer que experimentemos um pequeno milagre, Ele permite que passemos por pequenos problemas, mas quando Ele quer que experimentemos milagres grandiosos, Ele consente que experimentemos uma grande luta. E aqui estava um homem, não é? Que apesar de ser uma pessoa privilegiada socioeconomicamente, ele era um oficial do exército, não é? Então, daquele local, aqui estava um homem passando por um problema muito difícil na vida dele. Qual é o pai que, diante da iminência da morte do seu filho, qual é o pai que não perde essa tranquilidade e qual é o pai que não fica numa luta profunda, não é? Então, vamos aprender nessa noite, vamos recordar a respeito desse tema, milagres experimentados pela fé. Então, vamos lá, queridos. Os problemas não escolhem classe social. Os problemas não escolhem classe social. Vejam o que diz o versículo 46 e 47. Vejam o que esses versículos nos falam. Diz assim: mais uma vez, ele, Jesus, visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Jesus havia feito um milagre lá, naquele local, naquela região, lá em Caná da Galileia. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Jesus estava num local e o filho estava doente num outro local, gravemente enfermo. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, esse oficial, vindo da Judéia, procurou e suplicou que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Vamos lá. Ali estava um oficial, não é? Um centurião, um oficial do exército romano, não é? Então, ali estava um oficial, líder do primeiro escalão do exército do rei, mas que naquele momento não passava de um pai aflito e carente de socorro para o seu filho. Quando a gente precisa de socorro, quando a situação sai do nosso controle, independentemente da posição social, a gente então pede esse socorro, entendendo que não há outro recurso senão recorrer a quem pode nos socorrer. Nesse caso, no caso daquele moço, foi Jesus. A posição social não é segurança contra as tragédias da vida. O rico tem aflições da mesma forma que o pobre também as tem. E esse homem era oficial do rei, vivia na corte, contudo sua posição social, seu dinheiro e seu prestígio não afastaram a enfermidade da sua casa, não é? Há dificuldades cuja solução está acima da capacidade do homem. E quando as dificuldades precisam ser vencidas, não é? As pessoas, então, transpõem as barreiras que precisam ser transpostas para buscar socorro. E vejam bem, esse moço estava em Cafarnaum, você leu comigo, e Jesus estava em Caná. Os pesquisadores afirmam que entre Cafarnaum e Caná havia mais ou menos uma distância de 60 quilômetros. Percebem? Esse moço andou 60 quilômetros para buscar socorro em Jesus. Já disse, ele tinha uma posição socioeconômica privilegiada, mas em certos momentos de nada vale ter esse tipo de privilégio, não é? O dinheiro pode proporcionar um bom plano de saúde, mas não pode comprar boa saúde. Pode nos dar uma casa luxuosa, mas não compra um lar. O dinheiro pode comprar até serviçais e até bajuladores, mas não compra amigos. Dinheiro, claro, ele é útil, sim, não vamos dizer que não, mas não resolve todas as questões da vida. Dinheiro, claro, favorece, facilita em alguns aspectos, mas ele não é solução para tudo. Há coisas que o dinheiro não compra e não resolve. Vamos lá, queridos. E as aflições e a morte vêm para jovens e velhos. Isso não é novidade. Claro que, pela ordem natural das coisas, a gente sempre espera que os pais possam ir primeiro, que os mais velhos, mais idosos possam ir primeiro, falando na questão da morte, não é? Mas nesse caso aqui, a ordem natural foi invertida. Quem estava à beira da morte
era o mais jovem e não o mais velho. Era o filho e não o pai. A juventude é o auge da vida. Entretanto, melhor do que ser jovem é ter Jesus e ter a segurança da vida eterna. Sabe por quê? Teoricamente, o jovem vai viver muito mais, teoricamente, mas ninguém pode garantir isso, não é? Ainda mais uma sociedade violenta em que a gente vive, em que a gente habita. Então, mais importante do que ser jovem, que teoricamente vai viver muito, é ter a vida eterna, e essa vida eterna somente Jesus proporciona para a gente. Então, vamos lá, querido. Segundo ensinamento que eu absorvo aqui, a partir desse texto nessa noite, é que quem crê e obedece a palavra é agraciado com o milagre. Quem crê e obedece a palavra é agraciado com o milagre. Vejam o que dizem os versículos 49 e 50. Dizem assim para a gente. Acompanhe aí na sua Bíblia, não deixe de ler a sua Bíblia, não. Dizem assim os versículos 49 e 50. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Vou ler outra vez. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Desejo profundo daquele pai era que Jesus descesse com ele até Cafarnaum para curar o seu filho. Mas o Senhor curou aquele jovem mesmo à distância, ou seja, ao invés de Jesus realizar aquele milagre como aquele homem queria, Jesus realizou da melhor forma, da forma dele, curou à distância, porque se ele tivesse que chegar até lá, seria mais tempo, então, para aquele jovem sofrer daquela enfermidade. Mas não, mesmo de onde estava, naquele exato momento, o Senhor, então, através do seu poder ilimitado, então agiu e aquele jovem foi curado apenas com uma ordem, né, que o Senhor deu ao seu pai. Ele disse, olha, vá, porque o seu filho está curado. Então, eu vejo aqui a fé daquele homem alcançando 3 estágios. Primeiro estágio da fé que aquele homem demonstrou. Primeiramente, ele olhou para Jesus como um operador de milagres. Senhor, cura o meu filho. E muita gente começa a caminhar na vida cristã tendo somente essa visão. Não que essa visão esteja errada, porque ainda hoje Jesus opera milagres. Ainda hoje ele tem poder para fazer milagres. Mas restringir a sua fé a um olhar para Jesus somente como um operador de milagres é chamar Jesus tão somente de curandeiro. A nossa fé não pode parar aí. Ela não pode cessar aqui. Jesus é muito mais do que um operador de milagres. E lembremos sempre, ele só vai operar quando estiver no plano dele, no projeto dele, na vontade dele. Porque há milagres maiores e mais profundos que nós precisamos experimentar e que esse só Deus vê, só Deus se dá conta de que é mais necessário do que qualquer outro que nós possamos pedir. Então, primeiro estágio da fé daquele homem, ele olhou para Jesus como um operador de milagres. O segundo estágio é mais interessante. Ele ouviu e obedeceu a ordem de Jesus. Jesus deu uma ordem para ele, né? Jesus disse assim, ó, pode ir, que o seu filho continuará vivo. E a palavra diz que aquele homem partiu, ele foi. Esse é mais interessante. No primeiro estágio, Jesus como operador de milagres. No segundo estágio, aquele homem então se mostrou obediente à ordem de Jesus, e é assim que devemos fazer, não é porque não adianta nada crer sem obedecer, não é? E o terceiro estágio, que é o mais interessante, que é o milagre mais profundo aqui desse texto. Ele creu em Jesus e toda a sua casa foi alcançada. O texto vai dizer, lá no final, não é? Você leu comigo, bem atentamente, o texto vai informar que no final da história, não é? No final da história, lá no versículo 53,
aquela aproximação de Jesus em busca de um milagre de cura física resultou na cura espiritual, na salvação de toda a sua família, de toda a sua casa. Versículo 53, só para você recordar comigo, diz assim: então o pai percebeu que aquela hora fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Não há milagre maior do que ter a nossa casa crendo em Jesus. Sabe por quê? Eu sempre digo para a Igreja Batista do Jockey, o pessoal que me ouve mais de perto conhece a minha postura em relação a isso. Eu também creio que Deus ainda hoje opera milagres. Mas eu creio que o maior milagre que ele pode fazer é a transformação do coração do homem, porque todos os demais milagres são temporários. Agora, quando o coração do homem é transformado, esse milagre é eterno, porque esse proporciona vida eterna, proporciona vida no céu. E, na verdade, todo o milagre que Deus quer realizar, todo milagre que Deus realiza, tem como resultado, tem como intenção salvar a alma do homem, é dar a vida eterna para a humanidade. De nada adianta a cura física se não houver uma transformação de coração, se nada disso resultar em vida eterna. Então, crer na palavra é fundamental. Crer na palavra é fundamental. Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é? Então, crer na palavra é fundamental. Aquele moço foi procurar Jesus em busca de cura. E ele então abriu seu coração para Jesus e declarou a ele do que ele necessitava. Senhor, o meu filho está gravemente enfermo. Não é? E aí, Jesus então dá uma palavra para ele, olha, você pode ir que o seu filho está vivo. Na palavra de Jesus havia uma ordem, pode ir, ou seja, vá, não é? Volta para sua casa. E uma promessa, o seu filho está vivo. Então, querido, crer na palavra é fundamental, mas obedecer a palavra é melhor ainda. Sabe por quê? Não adianta ouvir sem haver obediência. Não é? Não adianta ouvir sem haver obediência. Obedecer a palavra é essencial. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Obedecer a palavra é mais importante do que conhecer a palavra. Não adianta você conhecer e não obedecer. Não adianta você ouvir e não obedecer. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem fala isso é a própria Bíblia. Tiago, capítulo 1, de 22 a 25, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Observaram como Tiago vai recomendar que nós sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. É assim que devemos fazer, não é? Ouvir sim, mas crer nessa palavra e praticar. Apenas ouvir sem obedecer não adianta muita coisa. Então, aquele oficial pediu para Jesus ir até a sua casa para curar o menino. Ele não sabia que, além de ser onisciente, onipotente, Jesus também, como Deus que era, ele era onipresente. Ou seja, de onde ele estava, lá em Caná, ele tinha poder para curar o seu filho lá em Cafarnaum. É assim que Deus faz, não é? Deus é onisciente. E Jesus é Deus encarnado, nós sabemos disso. Mas vamos lá. Para a gente refletir nesse terceiro aprendizado aqui.
o moço foi buscar um milagre, não é? O moço foi buscar um milagre, ele recebeu dois, ó. Dois grandes milagres recebidos quando creu na palavra. João 4, 52 e 53, leia aí comigo, diz assim: quando perguntou a que horas que o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então, o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Como dissemos, não é? Como dissemos, o Senhor, aquele oficial, carente de um socorro, ele foi procurar cura física. Um milagre, ele recebeu dois. Seu filho foi curado, ele e a sua casa, após presenciarem aquele milagre, aquele feito de Jesus, então ele e a sua casa creram no Senhor. Esse é o maior milagre. O moço foi procurar um e recebeu dois. E olha, queridos, o milagre, o desdobramento, né, desse milagre que vem da salvação, o desdobramento disso é incontável. Quando a gente se converte, entrega o nosso coração a Jesus, nós recebemos tantas bênçãos e bênçãos no campo espiritual que a nossa vida passa a não ser mais a mesma de antes. O nosso coração se transforma de tal maneira que a gente passa a olhar para o mundo com uma outra visão, com o olhar de Deus, com o olhar do Senhor. E aí, então, nós percebemos que não estamos sozinhos nesse mundo. Esse é o maior milagre. É o milagre da transformação do coração. E toda a família daquele moço foi transformada, não é? Então, o centurião buscou a Jesus porque estava com um problema. Jesus o atendeu, curou seu filho, salvou toda a sua família. Quem crê, sossega o coração. Quem crê, volta em paz para casa. Aquele moço foi com o coração aflito, e com razão, encontrar-se com Jesus. Quando então ele abriu o seu coração e confessou para Jesus o seu desejo de que o seu filho fosse curado, e Jesus disse assim: olha, vá para casa, porque o seu filho vai ficar bom, ele vai ficar curado. Aquele moço voltou, e quando ele estava voltando para casa, os seus empregados, né, os seus assistentes, aqueles que trabalhavam para ele, estavam vindo ao seu encontro e disseram: olha, o seu filho já está bom. E aí ele diz: mas que hora que isso aconteceu? Olha, aconteceu mais ou menos tal hora. E quando aqueles seus empregados disseram que a cura do seu filho, a melhora do seu filho aconteceu na hora X, ele então se recordou do momento em que Jesus disse assim: olha, vá para casa que o seu filho vai ficar bom, o seu filho já está bom. Ele percebeu que esses horários coincidiam. E o melhor de tudo isso, quando chegou em casa, ele testemunhou desse poder, quando ele então viu o resultado do milagre do Senhor na vida do seu filho, toda a sua casa rendeu-se ao Senhor. Esse é o milagre maior, não canso de repetir isso. Esse é o milagre maior. Sabe por quê? Porque esse é o milagre que nos leva a ter comunhão com Deus. Esse é o milagre que nos leva a ter uma fé genuína. É o milagre da transformação do coração. Quando o coração é transformado, a gente volta em paz para casa. A gente vive em paz com Deus. Quando nos aproximamos de Deus, ele supera todas as nossas expectativas e faz muito além daquilo que nós pedimos ou esperamos. Me lembro na minha conversão, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, e eu não sabia nem direito o que estava fazendo, eu só sabia que eu queria mudar de vida. A partir dali, comecei a entender a profundidade de caminhar com Deus. Estou caminhando até hoje, e quando eu olho para trás, eu digo assim: olha, foi a melhor coisa que eu já fiz. Porque Deus transforma a vida da gente de tal maneira que hoje são passados mais de 30 anos. E aí, quando eu recordo daquele momento,
eu penso assim e digo para mim mesmo, puxa vida, se eu soubesse que era tão bom, eu teria tomado essa decisão ainda mais cedo. Não há nada parecido com essa transformação de coração, essa transformação de vida. Quando o Senhor transforma o nosso coração, transforma a nossa casa, transforma a nossa família, a felicidade é completa. E aí a gente começa a experimentar no dia a dia o que é o milagre da transformação de um coração, de uma vida. Eu quero dizer para você o seguinte: ainda hoje Deus faz milagres, mas ainda hoje o milagre principal, boa noite, Nilson, seja bem-vindo, querido. Ainda hoje o milagre principal é o milagre da transformação do coração. Todos os outros milagres físicos são temporários. O da transformação de coração, não. Esse é eterno. Sabe por quê? Porque ele nos dá direito a uma vida eterna com Jesus lá no céu. Ele nos dá direito a uma vida eterna com Jesus lá no céu. Aquele moço foi buscar a cura física, encontrou a cura espiritual. Não só ele, mas toda a sua família creu no Senhor Jesus. Sabe por quê? Foram milagres experimentados pela fé e pela fé na palavra de Jesus. Boa noite, pastor Davi. Muito bem-vindo. Que bom tê-lo conosco. Muito bom ter o irmão participando conosco dessa live, desse culto. A palavra também diz que o Senhor pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Efésios 3, de 21, 22, de 20 a 21, diz assim, Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, diz assim esse texto: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, querido, sabe por que aquele moço experimentou aquele milagre? O milagre da cura física e o milagre maior ainda, o milagre da transformação da sua vida e da sua família. Sabe por quê? Porque aquele moço, no momento de dificuldade, ele recorreu a Jesus, porque ele percebeu que os problemas não escolhem classe social, não é? Os problemas vêm para assolar qualquer pessoa. Aquele moço também foi socorrido por Jesus, porque ele ouviu a palavra, creu na palavra e obedeceu a palavra. Ouvir, crer e obedecer. Foi a atitude que ele tomou, foi a postura dele diante da recomendação, da orientação de Jesus. E aquele moço, ele foi buscar um milagre, recebeu 2 grandes milagres, não é? Ele foi buscar a cura física tão somente porque era o que ele conseguia perceber de necessidade naquele momento. Mas o Senhor que conhece o coração, olhou para o coração daquele moço, viu que ele precisava muito mais do que uma cura física. Ele precisava, sim, da cura física do seu filho, mas precisava principalmente da cura espiritual, daquela que proporciona a vida eterna. E então, aquele moço teve a bênção completa. E é dessa forma, quando a gente se relaciona com Deus de uma forma íntegra, a gente, então, tem essa bênção completa. Deus não faz o trabalho, não faz a obra pela metade. Então, concedeu exatamente aquilo que aquele moço precisava, o que o moço percebeu que precisava e aquilo que Deus percebeu que aquele moço precisava. O moço precisava da cura do filho, mas o moço necessitava também da transformação do coração. E foi isso que aconteceu. Eu não sei qual é a sua luta nesse momento, também não sei qual é o seu nível de relacionamento com Deus, mas eu sei de uma coisa: se você se propuser a buscar a Jesus, e se estiver no plano dele, ele vai fazer aquilo que você pedir a ele, e vai muito além daquilo que você pedir. Ele vai fazer toda a transformação necessária. Então, querido, experimente esse milagre pela fé. É assim que precisamos
nos portar diante de Deus. Vou dizer mais uma vez, aquele moço começou olhando para Jesus como um milagreiro. Foi um primeiro e importante passo, mas não podemos parar aí. Olhar para Jesus só como milagreiro não é a maneira mais, digamos assim, mais sensata. Não é essa a visão mais sensata que devemos ter de Jesus, olhar para ele só como milagreiro. Não. Ele é o Senhor dos milagres, é verdade. Aquele moço, então, no segundo estágio, creu na palavra e obedeceu. E aquele moço, então, no terceiro estágio, ele experimentou, ele e a sua casa experimentaram o milagre da transformação. E esse, sim, é o maior milagre que o homem pode experimentar. Experimentando esse milagre, o homem, então, se sente pleno, porque há um vazio dentro do coração humano que só é preenchido quando o Senhor ocupa esse espaço. É verdade, pastor Davi Freitas, ninguém jamais será o mesmo depois desse encontro pessoal com o Salvador. Aleluia, é isso mesmo. Ninguém jamais será o mesmo. Quem diz que teve encontro com Jesus, mas permanece o mesmo, na verdade, não se encontrou com o Senhor Jesus. É exatamente isso. Então, querido, a minha oração pela sua vida, ao Senhor, é que você, de fato, tenha essa fé nesses três estágios, não é? Primeiro, tenha aquela fé meio incipiente, principiante, de quem vê superficialmente, mas que num segundo momento, nessa convivência constante, a sua fé vai amadurecendo. Nós precisamos crescer como cristãos. Você que crê em Deus, mas ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, você precisa tomar essa decisão. Não olhe para Jesus somente como um curandeiro, como um milagreiro. Olhe para ele como o Senhor da sua vida. Você que é crente, que é cristão, você não pode olhar para Jesus somente como o seu Salvador. Ele sim é o seu Salvador, mas ele também precisa ser o Senhor, aquele a quem você obedece porque crê no seu senhorio como a melhor proposta de vida para você. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa. E nesse momento, querido, eu gostaria mais uma vez de orar com você e dizer para você: Deus quer alcançar toda a sua família. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela tua palavra que é viva. Que mais uma vez, Pai, recordamos que receber o teu milagre é bom, mas o melhor de todos os milagres é aquele da transformação do coração. É esse milagre que faz de nós novas criaturas, é esse milagre que faz de nós pessoas modificadas e, ó Pai, pessoas que experimentam a vida eterna. Muito obrigado, Pai, pelas pessoas que estão conosco nessa live, nesse culto de adoração ao Senhor, que o Senhor abençoe cada casa e que, ó Pai, se alguém que está ao alcance da nossa voz ainda não teve essa experiência com Jesus, esses três estágios da fé, que eles alcancem, Pai, esses estágios, porque é assim que a gente cresce, que a gente amadurece e que a gente atinge essa maturidade cristã, Pai. Muito obrigado mais uma vez. E nós queremos, Pai, colocar diante do Senhor a Lúcia. A Lúcia agradece, Senhor Deus, por estarmos juntos. Que o Senhor abençoe a Lúcia. A Lília agradece, Pai, pelos 25 anos de casamento de Luciano e Simone. A Cidileia, Pai, agradece porque a sua neta Laiane faz 7 anos. Amanhã, abençoa, Pai, a vida da Laiane. A Salvadora agradece porque o Jurandir está melhorando diariamente. E ele, então, pede para agradecer. A Salvadora pede para agradecer pela vida do Jurandir, pela melhora do Jurandir. O pastor Davi pede pela irmã Arlene, da Igreja Batista de Vila Jaguaribe. Ela está hospitalizada. Abençoa, Pai, a vida da irmã Arlene, a pedido do teu servo, pastor Davi, Pai.
A Amanda, Pai, também agradece pela sua tia Carmen, que já está em casa, Pai. Ela foi baleada, mas a Amanda agradece porque ela já está em casa, já está fora de perigo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado da tia da irmã Amanda, da tia Carmen. Pai, nós queremos nessa hora também te agradecer, Deus, pela Karen. A Lene pede pela Karen, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida da Karen, Pai. A Socorro pede que nós oremos pela família do irmão Valdeli, ó Pai, nesse momento de luta, nesse momento de luto, que o Senhor console a vida do irmão Valdeli e da sua família, Pai. A Liliane pede, Pai, pelos enfermos que estão com a Covid-19, pelos enlutados, Senhor Deus, seja agindo no coração dessas pessoas, Pai. O Davi e a sua esposa agradecem pelos 33 anos de casados. Obrigado, Pai, por essa data tão importante e tão marcante na vida do pastor Davi e da sua esposa. Pai, mais uma vez, obrigado pelo privilégio de sermos servos teus, de termos sido alcançados pela tua graça. Muito obrigado pelas pessoas que estão conosco. E nós suplicamos por aquelas que hão de ouvir, Pai, essa mensagem, que ficará gravada, Senhor Deus, lá no canal do YouTube, que o Senhor abençoe cada pessoa que estará em contato com essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe, querida, Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse link para outras pessoas que também precisam ser abençoadas por essa palavra de Deus. Se você tiver a oportunidade, acesse lá o meu canal no YouTube, Pastor Júlio Ravani, por extenso, Pastor Júlio Ravani, acesse lá, inscreva-se no meu canal, curta, ative lá o sininho, porque nós temos gravado diversos vídeos com a palavra de Deus, e então lá as pessoas poderão fazer a inscrição, ouvir a palavra e ser abençoado. Deus abençoe, pastor Davi. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe, irmão, cunhado Marcos, Lilian, Deus abençoe. Boa noite, queridos. Deus nos abençoe e nos dê uma noite de paz. Em nome de Jesus. Até a próxima. Um abraço.